Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero compartilhar algo com vocês hoje. Cristo, Ele é o maná. Nós vamos ver um pouquinho disso hoje, tá certo? Mas antes, deixa eu fazer uma observação da minha pregação. Para você que não está tão acostumado à leitura bastante tempo, eu peço um pouquinho de paciência hoje com você, porque hoje eu vou ler bastante versículo, tá bom? Eu quero que a palavra fale com você, que os versículos, a gente entenda esse raciocínio da palavra. Eu vou ler dois textos em bloquinhos, um do Velho Testamento e um do Novo, e eu quero que você preste bastante atenção, porque eles vão se explicar, eles vão, na verdade, enfatizar aquilo que está no Velho Testamento na pessoa de Cristo. E eu gostaria que você entendesse a história que se passou em Israel e o que isso tem a ver com Cristo e com a gente. Pode ser? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para ler a palavra e entender. Amém? Êxodo capítulo 16. Abra a Bíblia. Quem tem dificuldade com a leitura, presta atenção na minha leitura. Antes de eu ler, deixa eu colocar aqui a situação do povo de Israel. Lembra que o livro de Êxodo trata do êxodo, certo? Da libertação que Moisés, um líder que Deus levantou, e ele vai ali, ele tira o povo de Deus do Egito. O povo de Israel, ele estava escravizado debaixo de uma opressão, de um reino que estava oprimindo e colocando esse povo como escravo. Israel então era o povo de Deus que estava afastado de Deus. Era um povo de Deus que estava afastado da bênção e das promessas de Deus. Era o povo de Deus, mas que estava longe do Deus que era deles. E eles estavam sofrendo com isso, eles estavam sofrendo uma disciplina de Deus ali no Egito. E lá no Egito, eles sofreram bastante, carregaram muitas cargas, fizeram muito trabalho forçado para o imperador, construíram muitas coisas, foram judiados muito, entristeceram-se muito, e ali de repente um dia, Deus olha para o sofrimento do seu povo, mesmo o povo não merecendo. Fala comigo, mesmo o povo não merecendo. O povo não merecia. O povo merecia o que eles estavam sofrendo. Eles estavam abandonando as leis de Deus. Eles estavam abandonando a Deus. Eles não se lembraram muitas vezes de Deus. Eles tinham um coração rebelde. Eles tinham um coração que queriam usufruir das coisas de Deus, mas não queriam se comprometer. E nesse estágio mesmo assim, Deus olha para o povo dele e Deus se compromete: eu vou salvar o meu povo. Eu vou libertar o meu povo. Deus levanta um homem chamado Moisés, dá ali poder, sinais e maravilhas. Ele vai para o Egito. Deus ali dá as 10 pragas conhecidas do Egito, diante de Faraó, diante de todo o reino, até que eles não suportam mais o castigo de Deus, e eles têm que liberar o povo de Israel para ir embora. E eles são libertos, salvos, pela graça, misericórdia, o poder e os milagres de Deus. Esse povo então, gente, deixa aquela situação hostil, e eles estão livres para se construir um novo povo, uma nova nação de novo, mas agora debaixo da bênção de Deus. O que Deus esperava deles? Fé e obediência. Repita, fé e obediência. Depois disso, eles não fizeram nada, eles foram salvos. Deus só esperava deles fé. Fé em quem? Deus. Fé na palavra de Deus, fé nesse Deus que libertou, que abriu o mar vermelho, aonde eles passaram a seco, aonde depois todo o exército de Faraó foi subjugado, foi vencido nas águas. Deus então deu uma libertação, o fogo vinha do céu, destruiu o exército de Faraó, e eles foram livres diante de todo o poder de Deus, sem merecer. Deus esperava algo depois de salvos: fé e obediência. E aí nós vemos que o povo ainda assim não tem fé, não obedece e é ingrato.
O que Deus espera de nós? Deus nos salva. Ele salva a sua vida quando você crê em Cristo e na obra de Cristo. Ele salva você também do império, de um império das trevas, de um império de pecado, de um império de desobediência, de um império de opressão, de um império do engano, do maligno. Deus salva a sua vida em Cristo Jesus. Quando Ele nos salva e nos coloca no caminho para a terra prometida, que é a nossa eternidade com Cristo, Ele espera de nós algo: fé e obediência. Ele espera de nós gratidão. Ele espera que confiemos nele agora completamente e não murmuremos nas pequenas provas e dificuldades da caminhada no deserto. O povo foi colocado no deserto por Deus. Deus queria provar o coração deles. Nós, até chegarmos à nossa salvação eterna, estamos num deserto nessa vida. E Deus está provando o nosso coração. E olha só o que acontece em Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou. Gente, os caras acabaram de sair por Deus, um ato divino da escravidão, da opressão. A hora que sai, Deus faz todo esse milagre, eles verem todas as maravilhas. Sabe a primeira coisa que eles fazem? Reclamar. Reclamaram com Moisés no primeiro vislumbre de dificuldade. Eu vou já explicar. E ele diz assim no versículo 3: disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha a ingratidão. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Sabe o que eles estavam falando? Por que o Senhor fez a gente livre? Por que nos libertou? Eles estavam clamando isso o tempo inteiro, clamando para ser livre. Eles não aguentavam mais a opressão de escravidão. Aí, livres, eles reclamam. Por quê? Porque eles foram levados para o deserto. E lá no deserto eles não viam lugar para comer. Nós vamos morrer no deserto. O Senhor libertou a gente para trazer aqui a gente para morrer? Olha só. Aí, em vez de agradecer, de louvar a Deus por um livramento extraordinário, eles reclamam. Primeira vislumbre, né? E olha só, nem fome eles estavam passando ainda. Começaram ali ter aquela sensação: olha, vai faltar, vamos morrer nesse deserto aqui. Gente, um Deus que tirou esse povo do Egito, não tinha poder para sustentar eles no deserto? O que Deus esperava deles? Fé. Não murmuração, não reclamação. Nós não vamos reclamar porque Deus tirou a gente das garras do imperador do Egito, do faraó. Se Ele tirou a gente de lá com as maravilhas que Ele fez, Ele vai sustentar a gente no deserto. Essa era a atitude de coração que Deus queria. Mas eles reclamaram. No versículo 4, disse porém o Senhor a Moisés. Deus responde, tá? A reclamação. E Ele fala assim: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, olha o que Deus estava fazendo. Eu os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então Deus falou assim: tá bom, eu vou dar comida para esse povo, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer chover pão. Pão do céu, que depois eles deram o nome de maná. Maná é uma palavrinha hebraica muito próxima do que quer dizer o que é isso. Porque eles falam: mas o que é isso? E eles colocaram então o nome de maná naquele alimento que estava sendo dado. E Deus então fala: eu vou fazer chover. Mas Deus dá uma palavra, Deus dá uma ordem, porque Deus quer provar a obediência. Vocês vão ter, mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão de manhã, lá no campo, pegar a porção do dia para vocês, dentro de jarros. Cada jarro para uma pessoa da sua casa. Vocês não peguem a mais, nem peguem a menos. Tudo bem? Não peguem a mais e nem a menos. Olha só, a ordem.
No sexto dia, na sexta-feira, vocês vão pegar para a sexta e para o sábado. No sábado vocês não vão pegar, porque no sábado é dia do Senhor. Vocês não vão trabalhar, vocês vão descansar. Deus queria obediência. Deus estava provando um povo que ele acabou de salvar. Aí o povo ouve isso, gente. Eu estou pulando aqui para adiantar a leitura. Estou contando a história. O povo ouve isso e obedece certinho. Não. Tem uns fulaninho lá que o maná, o pão cai do céu e eles vão colher aquilo. Eles podiam assar e tudo. Eles começaram a pegar mais. E é interessante que lá no jarro ele conta que quando vinha um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a casa que pegava um pouco a mais, que não era desobediência, só passava por causa de uma medida não exata, não sobrava comida em casa. E a casa que pegava um pouquinho menos, por às vezes conta errada de quem pegou, não faltava. Sempre a medida era exata, era diária. Que oração que você lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado. Lá ela não fala, dá-nos o pão de cada dia. Deus estava dando a provisão, o pão de cada dia para aquele povo. Só que aí uns engraçadinhos falam, não, esse negócio, vamos levar mais. Vai que falta amanhã. Vai que Deus não manda o pão de amanhã, gente. Olha o ser humano, olha o coração obstinado, duro. O povo falou, vai que Deus não manda o pão amanhã. E pegaram para hoje e para amanhã. A Bíblia diz que aquele pão fedeu e teve vermes. De um dia, da noite para o dia. E eles não puderam comer. Só que no outro dia, o pão fresquinho estava lá. Deus não falha com a palavra dele. Deus não fala o que ele diz. Ele cumpre, ele é fiel. Quem é infiel é o ser humano, não é Deus. Quem falha é o ser humano. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós estamos falando do Deus, Criador do céu e da terra, que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. E Deus estava ensinando quem Ele era, o caráter dele, de fidelidade, de palavra, de você pode acreditar no que eu falo, você deve acreditar no que teu Deus fala. Mas esse povo continuava sendo obstinado, ingrato, não lembrando da salvação que acabaram de receber, não lembrando que todo momento o pão estava lá. Outra situação interessante era a do sábado. A mesma coisa acontecia. No sábado tinha uns engraçadinhos, não, mas sábado não é para colher, né? Aí aprenderam, o que acontecia? Ia para o sábado, eles foram para o campo, pegar o maná. O que aconteceu? Não tinha, porque Deus falou que não ia mandar no sábado. Aí Deus fala assim, Moisés, não é possível, até quando esse povo vai ser duro de coração, vai murmurar, vai ser obstinado, obediente? Até quando Deus tem que suportar gente assim? Gente dura, depois de tudo que Ele fez. Gente que continua não acreditando num Deus que está fazendo milagres na frente dele, dando a eles no deserto. Gente, no deserto, a gente nem sabe o que é isso, a gente não conhece o deserto. No mesmo texto, Deus prometeu dar carne para eles. Codornizes vinham no final da tarde. O pão eles pegavam para o café da manhã e a codorniz para a janta. Na tarde, as codornizes vinham. Deus mandava uma revoada de codorniz baixinha, eles só para pegar, para depois matar, fazer o churrasquinho deles. Todos os dias, no mesmo horário, Deus disse, pode sair que você vai encontrar o pão, e pode sair, pode se entupir de carne, até sair pelas orelhas, né, pelos narizes, para vocês deixarem de reclamar e ver que Deus é um Deus que pode salvar e sustentar no deserto. Essa é a vida de Israel, mas eles continuaram murmurando. E murmuravam, e Deus diz que Deus estava provando o coração deles, e eles estavam sendo reprovados. Amém?
infelizmente, estavam sendo reprovados. E assim aconteceu. Eu contei bastante aqui da história, mas só para a gente retomar agora, vai lá no versículo 15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabia do que se tratava. Disse Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. E aí ele deu a ordem, como eu disse: assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para o dia seguinte, ordenou Moisés. Versículo 20. Todavia alguns deles não deram atenção a Moisés, e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho, cheirou mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. O que o povo estava provocando no coração de Moisés? Ira. O o povo estava provocando no coração de Deus? Ira, insatisfação. Aquilo estava mostrando o quão ingrato aquele povo era, o quão eles não estavam observando a palavra, os mandamentos de Deus, e isso estava provocando então um momento muito ruim, que provavelmente depois Deus ia discipliná-los, que aconteceu de ficar anos e anos no deserto, até chegar na terra prometida. Mesma coisa no 27, apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Você percebe que tanto Moisés e Deus está ficando assim, né? Sem paciência, estão ficando irados. Até quando vocês vão fazer isso? Mas mesmo em tudo isso, sabe o que aconteceu? Graça de novo. 40 anos eles ficaram no deserto, sendo sustentados por Deus, pelo maná. Apesar de toda a desobediência, apesar de toda a ingratidão, Deus cuidou do povo dele. Deus foi fiel à palavra dele. Deus é fiel ao que ele fala. Deus é fiel a si próprio. Deus é fiel porque isso é natureza de Deus. E Deus preservou o seu povo. Deus podia falar assim: tá bom, já que vocês estão aí reclamando o tempo inteiro, fixem o pão, volta para o Egito, vai lá ser escravo de novo. Deus não faz isso. Deus os mantém salvos do Egito, mas Deus agora vai começar a discipliná-los, porque Deus corrige o filho que ama. E Deus, essa história toda que eu estou contando, tem tudo a ver com a gente, porque nós somos o povo de Deus hoje. Nós somos o povo que Deus salvou. Nós somos as pessoas que Deus tira do império de domínio, do pecado, das trevas, da escravidão, da morte, do medo da morte. Deus tira a gente da separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Deus, pelo Cristo que nós cremos, nos livra da ira de Deus, nos livra da condenação eterna. Você foi salvo se você tem Cristo. Se você não tem Cristo, você precisa crer na obra dele e aceitar Jesus como seu Cristo, Salvador, o Filho de Deus, aquele que pagou o seu pecado na cruz, que morreu, ressuscitou e que vai voltar. Você precisa crer isso de todo o seu coração. A salvação só vem assim. A salvação eterna só vem naqueles que acreditam na obra que Cristo fez e na que Ele vai fazer quando Ele voltar. Cantamos o último cântico: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque essa foi a promessa dele. Ele disse que Ele vai voltar, meu irmão, e Ele vai voltar. E na segunda volta dele, Ele vai pôr todo mundo debaixo do juízo e da justiça dele. Todos os reis da terra vão prestar contas. Todo o Supremo Tribunal Federal do Brasil e do mundo vai prestar conta diante do justo juiz, de tudo o que fizeram. As pessoas esquecem, nós vamos prestar contas na eternidade ao justo juiz.
todos aqueles que oprimiram as pessoas, todos aqueles que viveram numa riqueza absurda, matando milhares de pessoas e oprimindo, vão prestar contas. Ele diz que vai voltar e vai julgar cada ação, cada pessoa, cada coração. E para sermos salvos precisamos de Cristo, porque é Cristo que nos justifica diante de Deus. Você não pode se salvar, você não pode salvar você. A religião não pode te salvar, nós temos falado isso constantemente. A nossa igreja não pode salvar e nenhuma outra. Nenhuma filosofia de vida pode te salvar. Só o que Cristo fez na cruz do Calvário pode te salvar. Você precisa conhecer a obra de Cristo, conhecer o Evangelho, conhecer tudo o que Ele fez e acreditar para que você seja salvo e tenha uma vida eterna. Essa é a mensagem. A gente vem para a igreja porque a gente é salvo, e a gente vem aqui cultuar, aprender a palavra do nosso Deus, crescer nessa graça, para sermos obedientes, pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos, amém? Agora abra a tua Bíblia em João, capítulo 6. Fui bonzinho com vocês, não li todo o texto, hein? Contei a história. Em João capítulo 6, presta atenção na sua Bíblia, me responda, o que está falando aí do versículo 1 ao 14? Dá uma olhadinha aí, você tem subtítulo, algumas Bíblias têm o subtítulo, o que está falando aí? Sobre o que é? Mais alto. Multiplicação dos pães. Jesus estava ensinando também no deserto. Começa agora a vislumbrar a história que eu acabei de contar. Mas agora, depois, de muito tempo aí, milhares de anos aí depois, Jesus nasceu e Ele agora está ensinando sobre o reino de Deus. E um povão, uma multidão vai atrás do ensinamento de Jesus. Chega um momento que Ele fala assim, e agora? Como que a gente vai comprar pão para alimentar esse povo? Onde a gente vai achar? Jesus fala, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Aí os discípulos, não tem jeito não, o negócio aqui, não vai achar pão, manda esse povo embora. Só que quem conhece a região, um dia eu vi uma pessoa que conhece a região, ele diz o seguinte, se Jesus liberasse a multidão ali, muitos iam morrer no caminho. Por causa da distância que eles percorreram, às vezes com filhos, com criança, mulher, pessoas que já não tinham comido, passando fome, com sede, a Bíblia em alguns textos fala que eles iam desfalecer. Não seria compaixão de Jesus liberar esse povo. O que Jesus faz? Dá uma olhada aí se alguém tem pão, aí quem tem alguma coisa. Aí aparece um menino lá com 5 pãozinhos, esse aí foi preparado, a mãe mandou, a mochilinha dele, 5 pão, 2 peixinhos. O menino disponibilizou tudo que ele tinha para Jesus. E Jesus fala para os discípulos, senta o povo aí, senta todo mundo em rodinha no chão. Pegou os 5 pães, deu graças, Pai, te damos graças. Partiu o pão e distribui para a multidão aí. Aí fala o número de quantas pessoas? Não me lembro se 5.000 pessoas. Cerca de 5.000 homens. Isso quer dizer, não contava mulheres e crianças. Então com 5 pãozinhos e 2 peixes, Jesus alimentou ali, pode por baixo colocar o quê? Umas 8.000 pessoas. E enquanto ele repartia, dava o pão, não acabava do pão. Repartia e tinha mais ali, repartia e tinha mais ali. E de repente o outro pegava o pão, partia, começava a dar para o outro do lado e o pão não acabava, meu irmão. E Deus multiplica e Ele começa a sustentar aquele povo com pão, com milagre, dando a eles. Olha mais ou menos o que está acontecendo lá em Israel no deserto. O que Deus espera? O que Jesus espera dessas pessoas? Fé e obediência. Ele espera a mesma coisa, ele espera gratidão, ele espera comprometimento desse povo que está recebendo um alimento físico, mas Jesus não quer dar para eles o alimento físico, Deus quer dar para eles o alimento eterno, espiritual. Para esse povão aí, 8.000 pessoas comerem da verdade, eles precisam se comprometer com Cristo. Não adianta usufruir da bênção dele.
Gente, tem um monte de gente na igreja, espero que não seja você, que come do pão que Jesus dá. Como assim, pastor? Quantos aqui Deus já te deu uma bênção? Deus já atendeu sua oração? Quantos aqui Deus deu uma provisão financeira? Quantos aqui Deus curou fisicamente? E muitos usufruem do pão e não se comprometem com Cristo. Isso é ingratidão. Isso é só usar das mãos de Deus e não querer a face dele, o coração, quem ele é. Deus vai abençoar porque Deus tem compaixão da gente. Mas tem muita gente que pode estar perdida comendo pão. Essa multidão toda que usufruiu do pão, muitos deles negaram Jesus e levaram Jesus para a cruz e falou: crucificam. Muitos não tinham comprometimento nenhum com Cristo, com a mensagem, com o ensino, só queriam o pão, só queriam a bênção, só queriam que o filho fosse liberto do espírito imundo, só queria o paralítico de casa ser curado. E isso é horrível, porque Cristo espera de nós um compromisso com Ele. Cristo espera de nós um compromisso com a palavra dEle. Ele espera de nós a nossa fé e a nossa obediência, do jeito que Ele esperava do povo do Antigo Testamento. 6:25, vamos ler. Lembra da multiplicação, tá? Mais ou menos a mesma coisa aí. Depois Jesus anda sobre as águas. E agora, versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando. Olha só o que Jesus fala na lata aqui, né? A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque o quê? Comeram os pães e ficaram com a barriga cheia. Vocês estão me procurando só porque eu satisfiz as necessidades do ventre, do estômago, das coisas da carne de vocês. Vocês estão me procurando por causa dos desejos simplesmente existenciais terrenos, para satisfação de desejos existenciais que estão ligados só à terra. Essa é a verdade. Jesus joga na cara deles. Essa é a verdade. Vocês estão atrás de mim por causa disso. Não é nem por causa dos sinais e dos milagres que o levam à mensagem de Cristo. É por causa do pão. Que vocês estão interesseiros, Jesus está falando. Vocês estão atrás de mim por interesse, não pela verdade que eu estou ensinando, não por quem eu sou. Quantas pessoas fazem isso? Vão atrás de Deus só por interesse próprio. Qualquer probleminha que acontece, começa a murmurar, igual o povo de Israel. Começa a não ter fé, duvidar. Meu irmão, que vida de fé é essa que a gente fala que tem? Que compromisso é esse com Deus e com a verdade do Evangelho? Entende o que eu estou falando? E aí ele começa a falar ainda no versículo 27. Aí Jesus fala, olha só: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que é a comida humana, gente? É algo que proporciona que você sobreviva, que você viva. O que ele está falando? Priorize a comida, aquilo que vai te conduzir a uma existência, a uma vida eterna e espiritual, e não só temporal. Porque a falta de comida na terra pode te matar de fome, mas não pode tirar a tua vida eterna, não pode tirar a tua salvação. Jesus está falando: inverta as prioridades. Eu vou te dar o pão, vocês entenderam? Eu vou cuidar das necessidades temporais, mas que isso não seja a tua busca primeira. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o pão, as vestes, as coisas para você sobreviver lhes serão acrescentadas. Essa é a vida de compromisso, e Jesus começa a falar isso. Ele diz assim ainda, vamos de novo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe:
O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles entenderam que Jesus estava falando: pare de trabalhar pelas coisas da terra só, trabalhe pelas coisas de Deus. Aí eles falaram: então o que é o trabalho de Deus? O que é a obra? Qual é o trabalho? O que a gente faz para trabalhar o trabalho de Deus? Jesus responde. Jesus respondeu: o trabalho de Deus, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Qual que é o trabalho de Deus? Fazer você crer naquele que Ele enviou. Você quer trabalhar com Deus? Você tem que ajudar as pessoas a crer naquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Então, para você trabalhar na obra de Deus, meu irmão, não precisa ter cargo na igreja não, tá bom? A obra de Deus não é só a igreja, a obra de Deus é ajudar as pessoas a crer naquele que Ele enviou. Esse é o trabalho de Deus. Por isso todo cristão deve comer dessa comida, deve querer fazer a obra de Deus, o trabalho, deve pensar na eternidade, nas coisas espirituais, mais do que nas terrenas. E é isso que deve então tomar conta da nossa mente, do nosso coração, pensar nas coisas que são do alto. Paulo fala em outro texto, se eu não me engano em Colossenses: pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são eternas, que não perecem, que não vão acabar com a morte, com a vida, que vão viver de forma eterna. Pensa nas coisas, pensa na sua eternidade, pensa nos frutos que você pode apresentar para Deus, por ter trabalhado com Deus. Tenha fé e obediência. No versículo 30, então perguntou-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, certo? Eles estão citando o texto que eu acabei de ler lá de Êxodo 16. Eles estão falando para Jesus: Jesus, que sinal que o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? Olha que absurdo, tinha acabado de fazer muitos sinais. Olha a falta de fé. Eles estão tentando a Deus aqui. Aí eles falam: porque lá no deserto Deus mandou um maná do céu para os nossos antepassados. Ele lhes disse: deu a comer pão dos céus. O povo conhecia a escritura, eles estão citando a história para Jesus. Jesus respondeu no 32: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu. Mas peraí, não tinha acabado de ler que Moisés alimentou o povo lá? O que Jesus está querendo dizer? Aí ele diz assim: mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. De quem ele está falando? Dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Nós vamos ver aqui. É, por incrível que pareça, uma brincadeira que sempre fala nisso, me vem à mente. Você lembra que cidade que Jesus nasceu? Nasceu em Belém. Olha aqui, meu irmão, aqui na frente respondeu na lata, hein? Jesus nasceu em Belém. A palavra Belém é uma palavra que vem do original Bet-Lahem. Bet-Lahem. Bet é casa, pão, Lahem, pão, casa de pão. Jesus nasceu na padaria. Hoje a casa de pão a gente fala uma padaria, né? Então, o que nasce na padaria? Não é o padeiro não, tá? É o pão que nasce na padaria, né? O padeiro faz o pão. Por incrível que pareça, essas brincadeiras, essas coincidências são de Deus. Deus faz o pão da vida nascer numa casa de pão, Bet-Lahem, numa cidade chamada Casa de Pão, apontando que o verdadeiro pão da vida era o Cristo que estava nascendo ali. E Jesus está lembrando disso. E ele continua: disseram, no versículo 34, disseram-lhes: Senhor, dá-nos sempre desse pão. O povo já queria, né? Ué, se o maná lá foi bom, me dá esse pão aí que dá vida para o mundo. O povo já estava pensando em comer pão de novo, né? Aí versículo 35, então Jesus declarou aqui abertamente, o que ele fala? Eu sou o pão da vida. O maná no Antigo Testamento é só um símbolo para apontar aquele que viria
sustentar a humanidade com vida? Jesus. Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o pão que dá vida eterna para todo aquele que dele crer, que dele comer, se alimentar dele, se alimentar da vida dele, se alimentar dos ensinamentos dele, se alimentar da obra dele, do trabalho dele. Só esses podem ter vida. Ele é o pão, Ele é o maná que desceu do céu. E Ele continua: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Meu irmão, Jesus está falando de fome e sede existencial. Ele está falando de coisas profundas. Quantas pessoas estão sedentas existencialmente, secas por dentro, sem vida na nossa sociedade hoje? Inclusive crentes e cristãos. Quantas pessoas estão insatisfeitas? Quantas pessoas elas não vivem, elas sobrevivem. Elas estão existindo sem vida, mortas, vivas, andando sobre a terra, sem sentido da existência, sem saber por que estão ali. Quantas pessoas estão sem terem o pão da vida? Meu irmão, presta atenção, eu sei que isso é forte que eu vou falar. Às vezes eu falo algumas coisas que eu sei que mexem com a gente, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Preste atenção comigo, por favor. Se você é uma pessoa que vem para a igreja todo domingo, conhece a Bíblia, até lê, mas vive uma existência sem sentido, vive uma vida seca, uma vida de uma fome existencial, pelo amor de Deus, eu falo isso com todo o amor do meu coração, você precisa de salvação. Você não entendeu quem é Cristo ainda. Pastor, não, eu entendi, eu conheço a Bíblia de decor. Eu não estou falando de conhecer a Bíblia. Não, mas eu conheço, eu sei que Jesus fez na cruz por mim. Meu irmão, eu não estou falando que você não sabe no seu intelecto. Eu estou falando que você não creu nisso ainda. Uma pessoa que crê em Cristo, vive de uma forma diferente. Ela vive sabendo quem ela é. Ela vive em gratidão a Deus pela salvação. Ela vive sabendo que apesar das aflições, do sofrimento, ela não tem o que falar mal, o que desagradecer. Ela tem muita gratidão por saber que ela foi salva, que ela é filha de Deus, que Deus vai ressuscitá-la no último dia, que ela é herdeira com Cristo. Ela sabe quem ela é. A vida dela está satisfeita pelo pão da vida. Ela não tem sede da existência, porque Jesus é a fonte da vida também, que satisfaz e tira a aridez do coração dela. Uma pessoa que conhece a Cristo não tem como viver sem sentido. Se você tem essa vida, você pode estar na igreja, conhecer a Bíblia, mas você não entendeu a Cristo ainda. Você precisa buscar a Deus e falar para Ele: Pai, eu não creio em Cristo ainda dessa forma. Eu não entendi. Você pode estar 50 anos dentro da igreja, meu irmão. O que salva você é o Evangelho, é crer no Evangelho. É crer de Cristo. Crer é crer de verdade, de coração, e viver uma vida crendo nisso. Como pode uma vida que crê em Cristo não querer obedecer a Cristo? Não faz sentido. Como pode uma vida salva por Cristo, feita filha de Deus, não encher a boca de gratidão por isso? Se ela não entende isso, meu irmão, você não entendeu a salvação. Jesus não prometeu um mar de rosas nessa terra. Só na segunda vinda dele a gente vai ter essa vida que a gente quer na terra. Por enquanto ele falou: vocês vão ter preocupações, vocês vão ter sofrimentos, vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, ele fala. Eu venci o mundo. Coloque a tua mente na eternidade, no pensamento, naquilo que eu fiz, no Espírito Santo que está em você. Alinhe o seu coração, pregue o Evangelho, queira as coisas de Deus, queira glorificar a Deus.
apesar, né? Conversei, quando vou citar o nome aqui, conversei com um jovem aqui, né, antes do culto lá, contou uma questão, está passando por uma dificuldade pessoal, mas eu fiquei feliz com a frase que ele falou, está passando uma dificuldade pessoal muito grande, difícil de verdade. Para mim, uma das coisas mais difíceis de enfrentar, talvez, é essa situação que ele colocou, pessoalmente. Mas ele falou para mim assim: mas pastor, não interessa o que está acontecendo, eu vou me comprometer com Cristo, com Deus. Oh, meu irmão, você entendeu o Evangelho, você entendeu o chamado de Cristo. Deus resolvendo ou não o seu problema, sirva a Deus. Não condicione o seu serviço a Deus, se Ele vai fazer o que você quer ou não. Nós servimos a Deus porque Deus é Deus. Nós amamos a Deus só porque Ele é Deus. E é isso que tem que cair a ficha nossa, cristãos. Jesus é o pão da vida. Se você tem a Cristo, há satisfação existencial em você. No meio das tristezas, da angústia, existe um contentamento, uma paz que o quê? Excede o... Por quê? É uma paz que não dá para explicar. O cara está passando uns bocados, passando um monte de provação. Você está entendendo? Às vezes preso, estou falando de Paulo, preso pelo Evangelho, sendo chicoteado, e ele fala que ele tem uma paz dentro dele, que ultrapassa o entendimento. Lógico que ultrapassa, porque a paz que ele vive não depende das circunstâncias. Se a tua paz depende da circunstância, você não encontrou a paz de Cristo. Eu não encontrei. Se a minha paz depende das coisas naturais, está tudo certinho na vida, eu não encontrei a paz de Cristo. Porque a paz que Ele nos dá excede o entendimento. Está acima das dificuldades, acima das coisas, porque Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. É Ele quem supre a nossa existência. Para a gente, indo para o final aqui, encerrando, só esse finalzinho aí do capítulo 6, ele diz assim, versículo 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, a quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Olha qual a vontade de Deus, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus não é que você não tenha problema nenhum nessa terra. Não é. Se alguém pregar esse evangelho para você, é um evangelho falso. É uma promessa falsa. Jesus nunca prometeu isso para a igreja. A vontade de Deus é que você creia no Cristo, no Filho, naquele que Ele enviou, e tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. É para isso que temos que viver. É para isso que temos que vir para a igreja, para conhecer mais a Cristo e crer mais em Cristo, e levarmos essa mensagem às pessoas que não conhecem, levarmos o Evangelho, levarmos a boa notícia de que Deus solucionou o problema existencial delas na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem como igreja. Jesus é o pão da vida, Jesus é o maná que desceu do céu, e é Ele só que pode dar a você sentido de viver, propósito de vida, esperança na eternidade, fazer você ter uma vida melhor, sim, com princípios, propósitos do reino de Deus, caminhar com Cristo, exalar a obra de Cristo, o perfume de Cristo, a graça de Cristo, e aí então, eu acredito, Deus vai abençoar sim, o seu emprego, o seu sustento, não é isso? A sua família, mas essas coisas não são acrescentadas, não pode ser a prioridade do nosso coração, são acréscimos, por estarmos buscando a vontade de Deus, são acréscimos, por estarmos fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E essa noite eu chamo
você para crer e obedecer no Deus que te salvou. Não murmurar, não ser ingrato, crer e obedecer. Olhar para a primeira prova e falar: não, eu não vou murmurar. Eu não vou murmurar. Eu fui agraciado por Cristo. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha maior bênção. Eu posso falar com meu Pai em todo momento. Ele está habitando dentro de mim. A vida dele está em mim. Essa é a maior graça. Eu não merecia. Ele me deu o filho dele para morrer no meu lugar, perdoar os meus pecados, ressuscitou. Essa é a maior graça. Essa é a maior bênção. Viva para esse Cristo. Que Ele seja o seu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Eu quero orar por você. Não se distraia. Pense um pouquinho nisso que você ouviu, por favor. Às vezes a gente ouve uma pregação, vai para casa e esquece. Saiu ali na porta e parece que esquece. A pregação é, como Jesus ensinou, uma semente do reino. Ela precisa germinar no seu coração, dar fruto. E o fruto é você crer e obedecer. O fruto é você produzir em vida o que é palavra de Deus, o que é evangelho, o que é verdade. Coloque-se à disposição, fala com